Bem-vindos ao programa Superpena Gemini para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. Os incêndios florestais mantêm os moradores do norte de Portugal em estado de alerta. Os moradores de Cercosa juntaram-se aos bombeiros no combate às chamas que ameaçam uma pequena localidade no norte de Portugal. Assunção Almeida, uma das residentes, contou que a comunidade vive com receio desde que o incêndio deflagrou na quinta-feira da semana passada. Os moradores têm apoiado os bombeiros, distribuindo bebidas para os ajudar a manterem-se hidratados. A situação que nós temos a vivenciar neste momento é particularmente difícil. As labaredas, as chamas, o fumo torna o ambiente insustentável, além do medo que nós temos, obviamente, de podermos deparar-nos com a nossa casa em chamas. Temos aqui algumas casas muito próximas, inclusivamente a minha fica num sítio mais afastado, mas encaixada na floresta, e nós estamos a viver uma situação muito difícil, desde quinta-feira de madrugada. A população está, como devem calcular, toda nervosa e à espera que a situação se resolva. Os bombeiros têm apoiado imenso, nós viemos fazer distribuição das bebidas para os bombeiros, aqueles que queiram, porque obviamente tantas horas aqui precisam de se manter hidratados e precisamos de força para continuar a nossa luta. Alguns moradores também se juntaram aos bombeiros utilizando mangueiras instaladas em caminhões para ajudar a combater as chamas junto das suas casas. O incêndio deflagrou na quinta-feira, 2 de julho, na freguesia de Torrelhe e já consumiu mais de 11 mil hectares. A Espanha enviou bombeiros para ajudar Portugal no combate aos incêndios florestais. Uma equipa da Unidade Militar de Emergência de Espanha está a proteger habitações ameaçadas pelas chamas em Vozela, Portugal. Espanha mobilizou 120 bombeiros da UME, além de viaturas e aeronaves de apoio para auxiliar as autoridades portuguesas. Os incêndios já destruíram pelo menos 11. Ayer nos llamaron y acudimos en cuanto recibimos la llamada. 120 militares, principalmente son del 5º Batallón de Emergencias en León, y también hay 10 personas que son del Cuartel General de Madrid. General em Madrid. Neste momento, estamos a receber ordens do comandante das operações português para combater um incêndio. Estamos a defender uma casa ameaçada pelas chamas porque o fogo alastrou rapidamente. Criamos barreiras para evitar que a habitação fosse completamente destruída. Fuego muy rápido y Carlos Antunes, proprietário da casa protegida pela UME, elogiou o trabalho das equipas espanholas. É um grupo muito especializado porque o trabalho que fizeram foi um trabalho bem feito e é uma equipa que está profissionalmente bem equipada para esse tipo de trabalho. Muito sucesso. A Itália anunciou o envio de 2 aeronaves de combate a incêndio para apoiar as operações em Portugal. O incêndio deflagrou na sexta-feira na freguesia de Torrelhe e propagou-se rapidamente aos municípios vizinhos. Ramos Horta apelou aos timorenses que vão trabalhar para a Austrália para manterem a disciplina e cumprirem as regras das empresas. O presidente da República participou esta sexta-feira na cerimônia de despedida dos trabalhadores timorenses que partem para a Austrália ao abrigo de um programa de CFOP. Ramos Horta destacou o contributo dos timorenses no estrangeiro para a economia das famílias e do país. Milhares de timorenses que já trabalharam na Austrália e na Coreia do Sul enviam dinheiro para as famílias, contribuindo para a economia nacional. Todos sabemos que o programa da CFOP é muito importante para ajudar os jovens timorenses a trabalhar na Austrália e na Coreia do Sul, contribuindo para a economia das suas famílias. Desde o início, milhares de timorenses têm trabalhado nesses países para sustentar os seus familiares.
é uma prioridade máxima. Apoio integralmente este programa, embora saiba que trabalhar no estrangeiro é difícil e exige grandes sacrifícios, sempre com pensamento nas famílias que ficam em Timor-Leste. Os nossos trabalhadores têm dado um contributo muito importante para a economia do país, porque o dinheiro que enviam às suas famílias circula exclusivamente em Timor-Leste. Segundo, a dia que teve a economia Timor-Leste, O presidente revelou que os empregadores australianos valorizam os trabalhadores timorenses pela sua dedicação e rapidez. Segundo Ramos Horta, os timorenses são considerados trabalhadores exemplares. De maneira geral, e a Austrália Por vezes falo com empregadores australianos e estão muito satisfeitos com o trabalho dos timorenses. Dizem que trabalham com muita dedicação e rapidez. Em comparação com outros países, os timorenses são muitos trabalhadores e têm um excelente comportamento. Por isso, continuem a demonstrar dedicação e disciplina no local de trabalho. Desde 2012, mais de 25 mil timorenses trabalharam na Austrália. A dedicação, o profissionalismo e a ética do trabalho destes trabalhadores construíram uma excelente reputação junto dos empregadores australianos, abrindo portas a outros timorenses. Ramos Horta condecora Megawati e destaca a reconciliação entre Timor-Leste e a Indonésia. O presidente da República condecorou a antiga presidente da Indonésia, Megawati Soekarno-Putri, com o grande colar da Ordem de Timor-Leste. A cerimônia decorou no Palácio Nicolau Lobato, em Delhi. José Ramos Horta destacou o papel histórico de Megawati na consolidação da democracia regional e no processo de reconciliação que transformou antigos adversários em parceiros estratégicos. Trata-se de mais alta distinção do Estado timorense, atribuída em reconhecimento do contributo da antiga presidente para a normalização das relações bilaterais após a restauração da independência de Timor-Leste. O chefe de Estado sublinhou ainda que Megawati soube fortalecer a democracia num período decisivo da história da Indonésia. Order of Timor-Leste, our state. A democracia não se consolida apenas através de vitórias eleitorais, mas sobretudo pela aceitação do Estado de Direito, pela moderação e pela capacidade de colocar os interesses nacionais acima das ambições individuais. Choose the more difficult path. Para o presidente da República, Timor-Leste e a Indonésia conseguiram superar um passado marcado pelo conflito, tornando-se um exemplo de reconciliação assente no respeito mútuo e na vontade política. O nosso Estado presta homenagem a uma mulher cuja vida está intimamente ligada a uma das mais notáveis transformações democráticas da Ásia. Transformar antigos inimigos em parceiros e fronteiras em pontes é uma das maiores conquistas da democracia. Visivelmente emocionada, a antiga presidente agradeceu a distinção num discurso marcado por memórias pessoais. Megawati recordou o apoio concedido a vários jovens timorenses através de bolsa de estudo, revelando que um deles é um atual embaixador de Timor-Leste no Camboja. No momento de descontração, arrancou sorrisos ao recordar com humor o sabor intenso do tradicional Aimanas durante a sua primeira visita a Delhi. Rakyat Timor-Leste yang selalu saya cintai. Não recebo esta honra como um fim de uma história, mas como um recomeço. É um mandato para o futuro. A amizade entre a Indonésia e Timor-Leste é um elo que deve continuar a crescer de geração em geração sem nunca se quebrar. Atas Grand Collar Order of Timor-Leste. A visita decorre no momento em que Timor-Leste acelera o processo de adesão plena à ASEAN, contando com o apoio firme de Jakarta. A cerimônia terminou com uma saudação de Merdeka, simbolizando o compromisso de ambos os países com uma relação assente na cooperação e na estabilidade regional. A Procuradoria-Geral da República deu posse esta sexta-feira a 7 novos procuradores da República.
A Procuradoria-Geral da República deu posse esta sexta-feira a 7 novos procuradores da República, 3 mulheres e 4 homens. A nova procuradora Flávia José Cristóvão afirmou que a tomada de posse marca o início de uma missão ao serviço da justiça, da legalidade e dos direitos dos cidadãos. A meta que hoje envergamos não é um símbolo de privilégio, é um símbolo de responsabilidade. Ela não nos torna superiores a ninguém, torna-nos mais responsáveis perante a todos. Ser procurador da República não significa apenas exercer uma profissão. Significa assumir um compromisso permanente com a Constituição da República, com a legalidade democrática, com a defesa do interesse público, com os direitos fundamentais dos cidadãos e com a realização da justiça. E essa confiança conquista-se todos os dias, através do trabalho, da honestidade, da coragem e do exemplo. Comprometemos-nos, por isso, a exercer as nossas funções com independência, imparcialidade, rigor, integridade, humanidade e, sobretudo, humildade. O Procurador-Geral da República, Nelson de Carvalho, sublinhou o papel central do Ministério Público na administração da Justiça e destacou a importância da formação contínua para reforçar a qualidade de intervenção dos magistrados. Hoje assinalamos o fim de uma etapa, o início de outra, para os empossados encerra-se um percurso iniciado em 2022, marcado por estudo, disciplina, sacrifício pessoal, familiar e dedicação constante, e abrace agora uma nova fase, a fase do exercício efetivo da magistratura do Ministério Público, que exigirá de cada um de vós um elevado sentido de responsabilidade permanente, aprimoramento profissional, coragem, espírito de iniciativa e compromisso inabalável com a Constituição, com a lei e com a defesa da autonomia do Ministério Público. A magistratura do Ministério Público é, por natureza, uma magistratura de missão. A Constituição confio-lhe um papel central na administração da justiça, na defesa da legalidade democrática e na proteção do interesse público. É uma magistratura que intervém em múltiplas áreas essenciais ao Estado e à sociedade, designadamente no exercício da ação penal, na defesa dos direitos e interesses de crianças e das pessoas mais vulneráveis, na representação do Estado em juízo e defesa dos seus interesses patrimoniais, na tutela de interesses coletivos e difusos, na defesa dos direitos fundamentais e na fiscalização da constitucionalidade dos autos normativos, e na defesa da legalidade administrativa e na efetivação de responsabilidades financeiras e promoção da boa gestão financeira. Os 7 novos procuradores da República são licenciados em Direito e concluíram um curso de formação com duração superior a 4 anos, que inclui um estágio em Portugal. Com a entrada destes magistrados, o Ministério Público passa a contar com 41 procuradores da República. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.